Bom, pessoal, é, é chegado o momento que eu acho que é mais interessante, é uma parte da orientação a objeto que me interessa muito, eu gosto por demais, né? Para mim é bem atrativo. A gente vai falar sobre herança. Herança é uma técnica que ela aproveita muito código, né? Então você tem um reaproveitamento de código fabuloso e você usa tudo para se beneficiar. A herança em si, na orientação a objeto, ela pode ser entendida como o ato de especializar alguma coisa. E essa alguma coisa é uma classe, né? Então, por exemplo, eu tenho uma classe que representa uma cadeira. A classe que representa uma cadeira, se eu quiser uma cadeira simples, ela tem lá 4 pernas, um assento e um encosto. Eu posso especializar para cadeira com rodinha. E aí ela continua tendo o assento e encosto, mas eu posso adicionar, tiro as rodas e adiciono, tiro as pernas e adiciono rodas, e coloco, por exemplo, isso daí como um novo objeto. Posso especializar a especialização, transformando a cadeira de rodinhas em uma cadeira gamer. Aí ela, além de ter um encosto para as costas, ela tem um encosto para a cabeça, ainda tem um suporte para os braços. E a gente vai criando especializações, mas todas elas são cadeira por trás. Então, isso é legal porque gera, eu acho que a herança é o passo primordial para a gente ir para o polimorfismo, que é uma das características que são arrasadoras na orientação objeto, que torna a orientação objeto algo tão interessante. Isso daí é que eu gostaria de conversar com vocês. Nesse exato momento, a gente vai começar, então, a fazer a visualização e o entendimento do que é herança através de um exercício. Vou ler o exercício primeiro, que é a proposta desse exercício. Lendo a proposta desse exercício, a gente começa a discutir sobre, né? A ideia é a seguinte: nós temos os nossos requisitos, que uma empresa de locação de veículos necessita de um sistema para armazenar as informações de sua frota de veículos. Para todos os tipos de veículos, é necessário armazenar informações como placa, marca, modelo, o ano, valor do km rodado, porque é aluguel, então eu cobro por quilômetro, né? O km inicial, que acontece antes de ser alugado, e o km final, que é quando o carro é devolvido. Essa locadora de veículos possui duas categorias de veículos para locação. Ela possui os veículos do tipo passeio e os veículos do tipo carga. O total da frota é 15 veículos, sendo 10 do tipo passeio e 5 do tipo carga. Então, a gente tem um total de 15 veículos, sendo que 10 é de um tipo e 5 são de outro tipo. Para os veículos que são do tipo passeio, é necessário armazenar algumas informações. A primeira delas é verificar se o veículo possui ou não um ar-condicionado. A segunda é a quantidade de portas, se é um veículo de 2 ou 4 portas. Lembro novamente, eu sei que pode ter muita gente aí que vai falar, mas tem carro que é de 3 portas, tem carro que é de 5 portas, porque a porta de trás conta como porta também. É, Cara, são 2 portas, uma do motorista, uma do passageiro, ou se não, atrás também, uma de cada lado que eu estou contando. Então, para simplificar, para diminuir as possibilidades e diminuir a dificuldade para a gente montar o nosso problema aqui, né? Criar a nossa solução. Para os veículos do tipo carga, ainda é necessário armazenar uma informação que é a capacidade. Então, qual que é a capacidade em toneladas que esse veículo pode carregar? Por exemplo, eu quero alugar um carro para transportar um determinado material, uma determinada peça. Eu poderia pegar uma van, porque aí, se ela não tivesse os bancos internos, eu poderia levar. Mas eu também poderia pegar, por exemplo, um utilitário pequeno, tipo uma Fiorino. Poderia pegar um utilitário um pouco maior, tipo uma Toro. Poderia pegar um caminhãozinho. Poderia pegar um caminhão baú.
poderia ser uma carreta, que aí ela é aberta atrás. Então, dependendo da quantidade de peso que esse veículo de carga aguenta transportar, eu posso fazer uma seleção. Então, é uma ideia interessante armazenar essa informação. Continuando aí com os nossos requisitos, né? Todos os veículos cadastrados possuem um valor de locação. Então, cada um dos veículos vai ter um valor que vai ser cobrado pelo seu aluguel. Esse valor de locação, ele vai ser calculado da seguinte forma: é o número de quilômetros rodados vezes o valor do KM rodado. Então, se por quilômetro rodado eu estou cobrando R$ 1, se eu rodei 10 quilômetros, você vai ter que receber R$ 10, então, do meu aluguel. Então, se o KM vale o valor do KM é R$ 1, eu ando 10 quilômetros, eu tenho que pagar R$ 10. O produto disso daí. Como que eu calculo quantos quilômetros que foram rodados? Eu não tenho essa informação armazenada dentro da estrutura da minha classe, né, do meu objeto. Já que eu não tenho, eu vou fazer da seguinte forma: eu vou fazer o KM final menos o KM inicial. Então, eu vou pensar assim: o cara me entregou, pegou o carro 0 quilômetro e me devolveu com 10 quilômetros, quer dizer, então, 10 menos 0, 10, ele andou 10 quilômetros. Se ele pegou o carro com 100 quilômetros rodados e ele me devolveu o carro com 110 quilômetros rodados, 110 menos 100 continua dando os mesmos 10. Então, a minha conta é justamente essa, a subtração do momento que ele devolve pelo momento que ele pegou o carro. Eu vejo, então, quanto que ele andou, e aí eu posso cobrar isso daí dele. Nesse sistema, os veículos do tipo carga sofrem um cálculo para alocação. Então, a gente tem uma forma de calcular a alocação aí, que é o KM rodado vezes o valor do KM rodado. Só que isso daí é acrescido de 10% quando o veículo for do tipo carga, porque aí a gente está cobrando o desgaste por carregar peso. Então a gente cobra mais 10% do valor total, né? Então, se ficou R$ 100, a gente vai pagar 110. Essa é a ideia. Por que disso daí? Novamente, para a gente poder arcar com os desgastes de carregar peso. Além de armazenar as informações acima, o sistema deve permitir as seguintes consultas. Então, a gente vai aprender a como montar algumas consultas, né? Em forma de listagem, para imprimir na tela, né? Imprimir no terminal. Listagem de todos os veículos cadastrados. Consulta de valor de locação mediante a digitação da placa do veículo. Eu digito a placa do veículo e aí me mostra o valor de locação desse veículo daí. Número de veículos com ar-condicionado. Então, eu quero saber, ter uma listagem que vai me mostrar somente os veículos com ar-condicionado. São 3 listagenzinhas bem simples, algumas podem dar um pouquinho mais de trabalho, a gente tem que fazer algumas artimanhas, mas nada que seja tão difícil assim de ser criado. A gente consegue fazer isso daí numa boa e a gente vai começar a entender como que vai ser essa montagem. Depois da apresentação desses requisitos de sistema, a gente vai começar a modelar o nosso sistema através desse modelo que a gente vem visualizando e trabalhando, que é o paradigma de orientação a objetos. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é identificar quais são as características que um veículo tem. Então, vai ser exatamente o primeiro passo. A gente vai identificar as características e os comportamentos. Ou seja, a gente vai ver os atributos e os métodos. A gente vai começar a criar isso daí. Começando a imaginar um veículo, nós temos essas possibilidades. O nosso veículo, não importando se ele é de passeio ou se ele é de carga, ele tem que ter a informação da placa. A placa, então, é uma característica comum a todos os veículos que eu tenho. A marca, o modelo, o ano, o valor do KM rodado, o KM inicial, o KM final. E aí, exclusivamente para os veículos do tipo passeio, eu tenho a informação se ele possui ou não ar-condicionado e o número de portas também, eu tenho essa informação.
O veículo do tipo carga, eu não tenho nem se ele tem ar-condicionado ou o número de portas, isso daí não é relevante na nossa alocação, mas eu tenho a informação da capacidade que ele aguenta transportar. E quais são os comportamentos ou os métodos que a gente tem desses dois veículos, o de passeio e o de carga? A gente tem lá para o veículo de passeio, a gente vai ter lá um método construtor específico para ele. Além disso, a gente vai ter métodos set e métodos get para todos os atributos. A gente, por enquanto, está construindo os métodos set e get para todos. Mais para frente, a gente vai começar a ver quando construir, quando não construir os métodos de acesso. E a gente tem lá o calcula valor de locação. Para os veículos do tipo carga, eu também vou ter os métodos setters e getters de cada um dos seus atributos, e mais o calcula valor de locação, que o calcula valor de locação, no caso específico do veículo de carga, ele ainda tem um cálculozinho que eu tenho que fazer a mais, né? Eu tenho que adicionar 10% no valor final, que é o quanto que eu cobro por ele transportar peso. Então vamos lá. Pela tabela anterior, a gente pode identificar algumas coisas. Olha só. Vocês conseguem visualizar essa parte em cinza? Essa parte em cinza é justamente a parte comum nos dois. Então, se a gente olhar as características do passeio e as características do veículo de carga, aqui está bem destacado em cinza quais são as características comuns. E é uma das ideias que a gente tem. Se a gente tem todas essas características em comum, por que eu vou fazer duas vezes? Muita gente pode pensar numa famosa técnica que é chamada de Ctrl+C, Ctrl+V, então basta copiar e colar, mas você pensa o seguinte, hoje vocês viram que a gente poderia ter colocado alguma regra de entrada de dados de uma placa, e a placa teria que conter 3 letras, depois seria um traço e depois 4 números. Isso aí seria o formato do dado que a gente está pedindo. Se não for desse jeito, ele iria negar a entrada desse tipo de informação. Vocês viram que mudou o formato das placas? Agora, aonde a gente tem número, pode ter uma letra? Se a gente tivesse feito essa validação anterior, aonde era número de um lado e letra do outro, e agora a gente tivesse que atualizar e fossem coisas separadas, a gente teria que atualizar nos dois. Se tivesse mais veículos, sei lá, veículo rural, veículo de esporte, qualquer coisa que a gente fosse inventar agora, a gente teria que sair atualizando em todos os veículos essa nova característica daí. Ou seja, a gente teria que fazer em um, dar Ctrl+C, Ctrl+V e sair colando em todos os outros. E verificar o que queria quebrar com essa modificação, talvez, se a gente fizesse alguma coisa aí, poderia até dar algum probleminha para frente. Isso daí é alguma coisa bem complicada, porque quando a gente está pensando no desenvolvimento de sistema, quanto mais a gente tiver que replicar código igual, maior a chance da gente ter problemas de não ter atualizado em tudo quanto é local. Principalmente quando a gente começa a desenvolver um sistema, ele começa a crescer, e a documentação desse sistema ela tem que ser atualizada, só que aí, por algum motivo antigo de desenvolvimento, alguma característica complicada anterior, que não tinha sido pensado, ficou dessa forma aqui que a gente está visualizando, cada um com seus próprios atributos, sem utilizar herança. Já que acontece isso daí, a gente teria um probleminha bem pesado, e esse problema é muito complicado, porque você poderia esquecer de fazer alteração em algum local. E aí chega um veículo novo para você cadastrar e você não consegue cadastrar porque você esqueceu de alterar para aquele tipo específico que foi adquirido agora. Por exemplo, você alterou no de passeio porque você compra mais facilmente veículos de passeio e o de carga foi esquecido. Aí, de repente, você compra um caminhão novo, vai cadastrar o caminhão novo, badabim, parabéns, a partir de agora você não consegue cadastrar o caminhão porque no lugar aonde só está aceitando números, agora tem uma letra. Então a gente tem essa característica aí que foi modificada, foi alterada em apenas um local. Se a gente só tivesse um local de alteração,
a gente corrigindo nesse único local, corrigiu ele, todo o restante continua funcionando. E é isso daí que a gente vai entender que é o grande benefício da herança. O que a gente pode fazer então? Já que essas características que a gente estava separado lá e ilustradas são as características incomuns, a gente pode extirpar ele, né? Tira ele daquela estrutura e a gente adiciona uma nova estrutura para que a gente possa trabalhar ela. Então, vamos criar uma nova classe. Aí você pode pensar, gera mais arquivo? Sim, a gente gera mais arquivo, mas é muito interessante isso daí. Nesse momento, a gente vai criar mais um arquivo, que é uma classe que vai representar um veículo genérico. O nosso veículo genérico, ele vai ter placa, marca, modelo, ano, valor do KM rodado, o KM inicial e o KM final. Como a gente pode ver aqui anteriormente, são as características que estão em comum entre o veículo de passeio e o veículo de carga. Então, essas características específicas aqui, a gente vai reunir em um único local. A gente vai criar, então, uma forma de representação para essas características. Obviamente, a gente já vai aproveitar e já vai fazer todos os seus métodos acessores. A gente vai criar, então, todos os métodos para facilitar o acesso a essas informações, porque muito provavelmente a gente vai colocar nossas regrinhas. Logo, colocando nossas regras, eles vão precisar obrigatoriamente que a gente entre com dados do tipo private para a gente poder fazer a implementação da regra de negócio. E depois a gente vai fazer a criação de todos os seus métodos, lembrando que a gente pode fazer isso daí em um único arquivo, em um único local. Depois de tudo isso daí criado, a gente vai criar as duas classes que eram pretendidas, que é a classe passeio e a classe carga. A classe que representa um veículo de passeio, ela agora não precisa mais ter todas as características. Eu preciso dizer que passeio, ela recebe todas as informações de veículo, e aí então ela agrega, ela seria como se ela fizesse um Ctrl+C, Ctrl+V para dentro dela automaticamente, mas não é isso que acontece. Ela tem acesso aos atributos e aos métodos da outra classe, e aí a gente vai fazer, além disso, a gente só vai precisar adicionar. Então, se eu fizesse um passeio e não colocasse nenhuma característica a mais, ele seria idêntico a veículo. Mas como eu quero adicionar novas características, eu quero especializar o meu veículo, eu quero transformar um veículo padrão em um veículo de passeio, eu estou adicionando novas características a ele. Da mesma forma, a gente vai fazer com o veículo do tipo carga. Eu vou adicionar uma nova característica, que é a capacidade, a quantidade que ele pode carregar em toneladas, para que a gente possa registrar essa informação. Isso daí vai ser o que a gente vai montar. Essa relação que nós temos é a seguinte: quando a gente cria a nossa classe, que ela tem os dados em comum, ela é dita superclasse. E é importante a gente guardar esse termo. Ela é a superclasse ou é a classe pai. E a gente tem as nossas subclasses, as que são derivadas a partir da superclasse. A nossa subclasse é passeio e temos também mais uma outra subclasse, que é a carga. Essas duas subclasses, elas são ligadas, vinculadas à superclasse passeio. Uma coisa importante que a gente precisa entender é que nós podemos imaginar assim, que a superclasse que está aqui em cima, ela é onipresente, ela é foda, ela é plus advanced, porém, ela é nojenta, porque ela só olha para cima, então ela é mitidona. Então ela não olha para baixo, ela não vê quem é inferior a ela, quem está abaixo dela, quem veio através dela, quem foi criado a partir dela. Ela só olha para cima. Isso daí é importante, porque quando a gente chega na subclasse, e eu falei para você que a subclasse não olha quem está embaixo, mas só quem está em cima, se eu criar, por exemplo, um veículo de passeio de luxo ou um veículo de passeio esportivo, a classe passeio vai ser superclasse dessa subclasse luxo e esportivo que a gente está querendo criar depois. Óbvio, então, que se eu falei para você que ela não enxerga quem está embaixo, então, para passeio, não tem importância se ela tem filhos ou não. É um pai, uma mãe desnaturada, é uma classe que não está nem aí para quem ela tem de filhos, mas ela se importa com quem é o pai. Então, ela sempre olha ao pai.
Isso é importante de você pensar. Então, a filha sempre olha ao pai. Bonito, a filosofia. Uma coisa que eu gosto muito de falar é que, normalmente, e aí é o momento da gente refletir, normalmente um pai, ele quer que o seu filho comece da onde ele parou. Sempre é assim. Se o pai ele conseguiu, por exemplo, ter a sua casa própria, ele gostaria que o seu filho tivesse essa casa, mas, por exemplo, ele pudesse ter um carro também. Ele depois esse filho, para o filho dele, ele já adquiriu uma casa e um carro. E ele fala assim: bem, o meu filho vai começar exatamente da onde eu estou. Ele vai herdar a minha casa e o meu carro quando eu deixar de existir, mas eu gostaria que ele tivesse mais. Por exemplo, ele tem agora uma casa na praia e ele está aprimorando. Então, a ideia da herança é sempre você começar da onde o seu pai parou. Ou seja, a classe filha ou a subclasse, ela começa exatamente da onde a superclasse parou. Ela tem os mesmos dados, as mesmas características. E a gente tem que lembrar desse detalhe daí. Vamos começar a codificar para ver como que fica as nossas classes. Então, a gente vai começar a codificação pela classe veículo, porque ela é a nossa superclasse, logo a gente precisa dela para poder criar as próximas. Vamos começar a nossa brincadeira, vamos criar um novo arquivo Java. Esse arquivo Java vai receber o nome de veículo, então ele vai ter o nome de veículo. Só para manter organizadinho, ficar bonitinho, tá lá. Aí está a nossa classe veículo. Nossa classe veículo, então, ela inicia-se com as características padrões. Eu tenho o nome da classe veículo, um construtor padrão vazio. Agora a gente vai começar a definir quais são os nossos atributos. Então, nós temos placa, marca. Então, placa e marca são do tipo string. Vamos começar a definição lá. Private string. Eu tenho placa e eu tenho marca. Depois, como double, eu tenho modelo e valor do KM rodado. E agora a gente tem o ano, o KM inicial e o KM final. São as nossas características. Essas características a gente vai utilizar agora para criar a nossa classe que representa um veículo. Vamos começar então a criação. Eu vou pular por enquanto o construtor e depois a gente volta nele. Vou começar a fazer os métodos acessores. Ele é público porque ele precisa que seja enxergado fora da classe. Normalmente os acessores retornam void, né? Ou seja, eles não, os setters de entrada retornam void. Então vamos começar agora. Set placa. E aí a gente vai ter uma string placa. This.placa recebe a placa. Tá aí, começamos já fazendo a entrada de dados. Mas eu acho que como a placa é um dos requisitos que a gente tem no sistema, e se a gente olhar nas definições de relatório, fala que consulta, tá aqui, consulta o valor de locação mediante a digitação da placa do veículo. Logo, é uma informação que é necessária, a placa do veículo precisa existir.
Então, vou colocar aqui uma regra simplesmente para forçar que tenha uma placa o veículo. Então, vamos começar falando que placa ponto is empty, e eu vou negar essa informação, ou seja, ela não pode ser vazia. Está aí a nossa primeira entrada, um set placa, e a gente está dizendo que não pode ser vazia a placa, tem que ter valor. Isso daí é uma regra de negócio que funciona para veículo. Putz, funciona para veículo, né? Quando a gente criar nossas subclasses, no caso, passeio e carga, elas vão herdar essa mesma característica. Então, um veículo de passeio precisa ter uma placa. Por quê? Porque passeio é filho de veículo e veículo precisa ter placa. Se veículo precisa ter placa, passeio vai precisar ter placa também, é obrigatório. Carga. Carga é um veículo. Carga precisa ter placa. Por quê? Porque é filha de veículo e veículo precisa ter placa. Essa informação é importante. Então, a gente herda também as regras de negócio. A gente está implementando regras no veículo e essas regras serão herdadas por seus filhos. Continuando. Public void. Agora a gente tem a marca. Set marca. String marca. Mesma coisa, vou criar um veículo, colocar somente a placa dele, eu não vou saber qual que é a marca dele, fica estranho. Então, já vou fazer a minha validação aqui. Exclamação, marca, ponto, is empty. Estou verificando, então, se a minha marca não é vazia. Se ela não é vazia, eu atribuo marca para dentro do atributo marca. Vou passar lá o parâmetro para dentro do atributo. Está feito aí mais um set para entrar com valor com regra de negócio. A gente vai ter modelo. Modelo eu coloquei como double porque eu pensei em modelo, sei lá, o carro é 1.0, 1.5, 2.0, alguma coisa do tipo assim. Eu sei que eu viajei nessa medida, mas agora que eu fiz, está feito, vou continuar aqui para não ter problema. Então, public void set modelo double modelo. Esse cara aqui eu não vou fazer validação, mas eu vou construir ele dessa forma também. Diz modelo, modelo, recebe modelo. Tá aí. Depois a gente tem o valor do KM rodado. Public void set valor do KM rodado. Vai receber um double valor KM rodado. E tá aí. E esse cara também eu vou colocar uma regrinha, porque, sei lá, eu posso querer alugar um carro e não cobrar nada, mas eu não quero que alguém alugue um carro e eu tenha que pagar para a pessoa usar o carro que está alugando. Então não pode ser negativo. Até de graça eu acho que pode aceitar, mas negativo eu não vou querer. Então, if valor do KM rodado for maior ou igual a zero, se ele for maior ou igual a zero, a gente permite a inserção. Então, this ponto valor do KM rodado recebe valor do KM rodado. Temos agora o ano, KM inicial e KM final. Public void set ano, int ano.
Vamos pensar aí por enquanto. Quando que o primeiro veículo foi inventado? 1900 e quanto? Acho que foi em 900. Vou colocar que o cara não pode, por exemplo, entrar com 1, com 2, ele tem que entrar com um valor grande, né? Então, vou colocar aqui. Vou colocar 1900, eu não vou pesquisar quando que o primeiro veículo foi inventado. Se alguém souber, posta aí para mim que eu depois corrijo aqui. Então, se o ano for maior, igual a 1900 e... Professor, Diga. 1886, segundo o Google. 1886. Isso, Obrigado. nada. Valeu pela informação. E eu vou colocar também para que ele não exceda muito a quantidade aí para a quantidade de anos, para que não estoure também de forma a ficar inválido o nosso sistema. Vou deixar aí para alguns anos na frente, mas também não vou exagerar. A gente está no ano de 2020, eu vou colocar mais 10 anos aí à frente, daqui a 10 anos, muito provavelmente o nosso sistema não estará mais rodando, ou senão alguém vai ter que pagar uma manutençãozinha para a gente. Então, ano menor ou igual, essa foi maldosa, hein? A 2020. Se isso daí for verdade, se o ano tiver na faixa de 1886 a 2020, incluso os dois, eu aceito preenchimento, senão não vou aceitar o preenchimento. A gente tem agora os dois últimos, que é int void 7 km inicial. A gente tem que é um inteiro, o km inicial. Esse km inicial como inteiro é o valor que ele começou a inserir, né? Então, é o valor inicial dele. Um carro pode ter valor negativo de quilometragem? Não. Ele pode ser um carro zero, que na verdade eu nunca vi um carro com 0 quilômetros. Isso é mentira. Porque o carro, quando ele é colocado dentro da concession, da fábrica, ele começa já a contar aqueles quilômetrozinhos, aquelas metragens que ele roda dentro da fábrica a partir de instalado, já é contado isso daqui. Então, aquilo ali conta todo o tempo de rodagem do carro. Logo, Senhor, você nunca vai comprar um carro zero. carro 0 Diga. quilômetro é que nem filho de pombo, senhor. Eu nem vou perguntar o porquê, Bruno, mas é bom. Vamos lá fazer então o KM inicial. KM inicial vai ter que ser maior ou igual a zero. E como é inteiro, tá tudo certo. Então, se isso aqui for verdade, diz ponto KM inicial vai receber o KM inicial. Legal, a gente tem aí a informação de que não teremos, então, quilometragens negativas. Agora, a gente tem o KM final. O KM final é muito parecido, né? Então, o KM final, final e final. Mas tem um detalhe muito importante, né? O KM final, ele tem uma característica que é única, né? Não tem o que fazer. O KM final, ele não pode, de jeito maneira, ser menor que o KM inicial. Porque se eu aluguei um carro, eu andei com ele, nem que seja assim, eu peguei o carro, tirei da concessionária, dei a volta no quarteirão, guardei, já é diferente ali a quilometragem, já não está sendo igual. Então, a gente pode saber assim, se o cara tirou, falou, pô, não gostei do carro, já devolveu, a quilometragem ali pode ser idêntica, né? Ele andou, falou, putz, não gostei do carro, não tá legal, gostaria de pegar outro, devolve, e a gente vai, não, a gente calcula aqui para ver quanto ficou, tem que dar zero. Então, ele pode ser até igual ao KM inicial, mas ele não pode ser menor que o KM inicial. Logo, eu vou colocar mais uma regra aqui. A gente tem que ter esse cara daqui
além dele ser maior que zero, a gente vai ter que o KM final... Professor, Diga. mas se a gente tem a condição de que o KM final tem que ser maior do que o inicial, precisa da segunda condição, dele ser maior ou igual a zero? Tipo, uma já Porque, não cobre a outra? então, se ele for igual, sim, pode ser. A gente pode negar, tirar a segunda. A primeira não vai fazer sentido. Eu estava pensando que ainda poderia ser igual, né? Porque eu ia colocar que tem que ser maior, mas eu vou colocar maior igual, como a outra lá está falando que tem que ser maior igual a zero, já vai responder. Perfeito. Então Certo. tá jóia. Lógica perfeita. Legal, Fernando. Vamos usar aqui então o KM final que a gente está passando, ele vai ter que ser maior ou igual ao KM inicial. E aí a gente tem alguns problemas aqui. Eu estou acessando diretamente esse atributo. Eu posso acessar? Posso. Isso aqui não tem problema nenhum. Eu vou colocar aqui this ponto. Não há necessidade, a gente pode omitir porque esse cara aqui não está sendo referido, né, dentro desse método. Mas eu vou colocar o this ponto para você entender que eu não estou fazendo referência a nenhum valor passado no método anterior, mas eu estou fazendo referência ao atributo. Então aqui é didático para você verificar que isso daqui realmente é uma informação que está vindo do atributo, só por causa disso daí. Só para ficar registrado isso daí de forma bem clara. E aí a gente montou todas as entradas. Agora ficou fácil, a gente vai fazer os nossos gets. Os gets vão ficar tranquilos. Então, public, a gente vai fazer agora o retorno de uma string, get placa, e a gente vai devolver a placa. Tá aí o nosso primeiro get feito. A gente tem agora marca. Então, a gente vai fazer agora para a marca. A gente vai fazer para o modelo. Marca modelo. Agora a gente vai fazer para o valor do KM rodado. O modelo é double. O valor do KM rodado é double. Tá aí. Falta agora somente do ano, KM inicial e KM final. É inteiro. Retorna o ano. Então, o próximo é o KM inicial. E o KM final. Tá aí, construída a nossa classe. Fizemos lá a declaração dos nossos atributos. Os nossos atributos foram declarados, eles estão bonitinhos, todos privados. O construtor a gente deixou em branco por enquanto. A gente viu lá a criação dos métodos de entrada, os setters, então um set e um get para cada um dos atributos. A gente colocou nossas regras de validação. O único que a gente não colocou regra de validação foi o modelo, mas eu ainda acho que o modelo caberia colocar aqui pelo menos um maior ou igual a zero, né? Acho que ficaria interessante, para não permitir entrar com um modelo que é menos 1.0, né? Então, acho que isso aqui ainda seria válido.
Modelo tem que ser maior ou igual a 0. Tá aí uma comparação que eu acho que seria interessante sim manter. A gente fez nossas regras para todos os nossos atributos, então a gente validou aí a entrada dos nossos dados, depois a gente fez os nossos gets. Vou colocar aqui alguns valores padrões para os nossos atributos, só para a gente ver na hora de criar. Então, só para a gente ver aqui no ato da criação. Então, se a gente criar, a gente vai ter esses caras daqui, e eu acho que vai ser interessante, pelo menos para a gente visualizar. Vou ter aqui uma placa, e essa placa eu vou colocar A-0000. Marca, como eu manjo muito de carro e gosto muito, eu vou colocar abreviado, porque eu não sei escrever esse bagulho daqui até hoje. Modelo, vou colocar que vai ser 1.0. Valor do KM rodado, vou colocar que vai ser 10, para fazer conta redonda. O ano padrão, vou colocar 2020, carro do ano. Os KMs iniciais e finais eu vou inserir eles iguais. Então, KM inicial, só para a gente já ter os dados, para a gente não precisar inserir depois, para a gente fazer os cálculos, eu já vou colocar aqui alguma coisa que a gente possa calcular. Esse daqui vai ser 0, e o KM final vai ser 100. Então, a gente vai ter 100 vezes 10 mil, que é o valor do aluguel aqui desse carro, tá bom? Ficou aí o nosso esquema para a gente poder fazer o cálculo dele. Aqui já vai facilitar bem a vida, porque a gente já vai ter os dados, na hora de criar a gente pode testar, mas é somente para fazer o cálculo posteriormente. Esse cara aqui, compilando. Compilado com sucesso. Ele não roda porque não é uma aplicação, então tá certo, tudo bonito. Tá aí, a gente começa a nossa brincadeira a partir desse momento. A gente já tem a nossa classe que representa um veículo. Eu vou fazer um teste rápido para verificar se o veículo realmente funciona. Então, vou fazer lá a criação de um usa-veículo. Esse usa-veículo vai ser justamente para verificar se ficou alguma coisa faltando, né? Se tiver tudo certo, nosso usa-veículo foi implementado bonitinho. Nosso veículo foi implementado bonitinho. Usa-veículo. Opa, esse aqui vai ser executável. Vamos começar então a criação de um veículo. Então, vou tentar agora colocar aqui um veículo, veículo. Vou chamar ele por veículo minúsculo, né? Igual a new veículo. Tá aí o nosso veículo. Eu quero agora imprimir as características do meu veículo. Eu poderia muito bem fazer vários System Out Print, mas eu vou fazer uma jogada interessante. Eu vou lá e vou na outra classe e vou criar um método que vai converter esse cara para string. Isso aqui vai ser de grande utilidade para a gente. Então, vou fazer um método public string to string. E esse cara aqui, só para a gente conversar um pouquinho mais sobre ele, relembrar, esse cara, o toString, ele é um método que não pertence à nossa classe veículo. Ele é um método que pertence à superclasse Object. Se a gente for olhar todas as nossas, no feminino, todas as nossas classes, tudo que a gente cria é filha de Object.
Tudo é filha de objeto. Então, essa classe Object, ela tem dentro dela um método toString, que faz a conversão do objeto para string. Por quê? Esse cara daí foi criado justamente para que a gente pudesse fazer a transformação, converter um objeto diretamente para uma string. Logo, facilita bem a vida. Vou colocar aqui as impressões e a gente vai ver. Eu vou colocar uma por linha, só para facilitar rapidinho, para não perdermos muito o foco na criação do que a gente tem de interessante aqui. Vou colocar esse cara aqui, a gente vai fazer isso daqui. Então, a gente vai imprimir a placa. Eu vou colocar assim porque vocês vão entender daqui para frente o porquê que eu vou fazer essa jogadinha daqui, só para a gente ter essa visão. Então, isso daqui. E aí eu vou concatenar com a placa. Então, vou concatenar com a placa. E a placa eu vou concatenar com uma quebra de linha. Então, vou quebrar a linha e vou colocar uma tabulação também. Então, ela vai ir para a linha de baixo e vou dar uma tabulação. A mesma coisa eu vou fazer com a marca e com os demais. Aí a gente vai seguir esse processo aqui até o final. Só para a gente poder visualizar esses caras daqui. Beleza, vamos copiar agora esse trechinho. A gente vai fazer esse trecho, ele vai pular de linha. Depois que pular de linha, eu vou colocar aqui um colchetezinho fechando e aí finaliza para a gente visualizar. Isso daqui é somente para a gente ter uma visão um pouco mais rápida. Não está com a melhor formatação, mas eu acho que vai ser útil por enquanto para a gente poder ver o nosso veículo. System.out.print ln e a gente pode mandar imprimir o nosso veículo. Tá aí nosso executável rapidinho só para testar. Compilou, executou, tá lá as nossas características, a placa, o modelo, a marca, o modelo, o valor do KM, o ano, KM inicial e KM final. São todas as informações que a gente precisava aí de início para a gente começar os nossos trabalhos. Eu acredito que esteja tudo funcionando, então toda a parte da entrada de dados eu acho que está tudo ok. Então, vamos partir para a herança em si, né? A herança em si eu acho que vai ser mais legal agora. Vamos conversar então sobre o que a gente tem que fazer. A gente tem que criar uma classe passeio, e ela tem 2 atributos, e aí tem o seu construtor, e também vai ter os seus sets e gets da vida, os setters e getters da vida. Então vamos fazer ela. Essa aqui fez, a gente viu que funcionou bem. Vamos fazer então agora um novo arquivo. Esse arquivo vai ser chamado de passeio. Então isso daqui é importante, passeio. Ele também vai ser salvo na mesma pastinha que está a classe que representa um veículo. Está lá. Vamos começar agora a nossa brincadeira aqui. Vamos construir ele. Então, passeio. É uma classe que tem construtor, tá ali o construtor, tá aí montando a nossa estrutura base para ela. A gente tem 2 atributos, ar-condicionado e número de portas. Então, vamos colocar aqui private boolean ar-condicionado e private int quantidade de portas. Tá aí portas somente. Beleza.
Vou fazer agora os setters para eles. Public, a gente vai ter um retorno vazio, void, set ar condicionado. Set ar condicionado, boolean ar condicionado. This ponto ar condicionado recebe ar condicionado. E a gente tem agora portas. Public void set portas int portas. Quantidade de portas só pode ser 2, né? Então ele vai ser 2 ou 4. São as duas possibilidades. Se for diferente disso, não pode fazer. If portas igual a 2 ou portas igual a 4, eu posso fazer essa atribuição. This.portas recebe portas. E a gente vai fazer agora os retornos desse cara daqui. Então a gente vai fazer os retornos dele. Public vai retornar um boolean. E quando a gente tem retorno, a gente pode usar get, a gente pode usar is, ou a gente pode usar o res. Pega ar-condicionado, é ar-condicionado ou tem ar-condicionado? Eu acho que nesse caso o res faz bastante sentido. Res ar-condicionado. Para verificar se ele tem ar-condicionado. Return ar-condicionado. E depois um public. Agora a gente vai ter portas é int get portas. Retorna a quantidade de portas do veículo. Return portas. Tá aí. Obviamente, vocês sabem que eu vou querer criar um toString para não ficar acessando diretamente cada um dos gets, só para ficar um pouco mais rápido. Então, vamos criar aqui um public string toString. E aí está o nosso toString. Ele vai retornar uma string. Como que a gente vai montar a nossa string? Eu vou fazer o mesmo processinho para ficar bem parecido com o outro. Aí esse cara daqui eu vou colocar passeio e vou colocar aqui 2 pontos. Aí ele vai pular de linha, vai dar um tab e a gente vai concatenar isso daqui. Esse cara aqui vai ser concatenado com ar-condicionado. Esse ar-condicionado aqui no final vai também pular de linha e depois vai dar uma tabulação depois que pulou de linha. E a gente vai colocar portas. E aí finalizou juntando tudo. Só que aqui eu vou pular de linha. Esse cara aqui já está montadinho, já foi feito o nosso toString, já vai funcionar. Revisando ele, então a gente fez lá os nossos atributos, a gente vai fazer o construtor agora, né? Tem o set, não tem muita validação, o cara entra com um boolean true ou um boolean false, não tem muito o que fazer. Tá aqui a brincadeira, a gente devolveu os valores, fez um toString. Vamos colocar aqui os valores padrões. Por padrão, eu vou colocar aqui os carros não têm ar-condicionado. E por padrão, a quantidade de portas é igual a 2. Então, só para a gente ter aí os valores iniciais para a gente poder trabalhar. Até aqui, estou chovendo no molhado, né? Não modifiquei muita coisa. Estou chovendo no molhado, estou fazendo as mesmas coisas. Então, vamos testar esse cara também para verificar se
se ele está funcionando. Vou chamar lá um arquivinho novo para a gente testar. Esse daqui vai ser o usa passeio e a gente vai testar o nosso veículo do tipo passeio. Usa passeio, tá aí. Vamos criar então um passeio. Passeio igual a new passeio e vamos mandar imprimir. System.out.println e a gente vai mandar imprimir aqui o nosso passeio. Tá feito. Então, a gente vai ter que ter de informação no veículo do tipo passeio, a marca são 3 As e 4 zeros, ele é um Volkswagen, ele é 1.0, o valor do aluguel dele é de R$10, ele é do ano de 2020, ele tem o KM inicial 0 e o KM final 100, e é isso daí que vai ter que sair, além das características dele. Se eu pegar, compilar, esse cara compilou, se eu rodar, não trouxe as características, né? Realmente, não trouxe nada, tá certo, é isso mesmo, não trouxe. Mas a gente tem um problema a partir de agora. Como que eu transformo, então, a classe passeio que a gente construiu em filha de veículo? A gente tem alguns passos que a gente precisa fazer. Eu gostaria, nesse momento, que você prestasse muita atenção, porque você pode se perder no meio do caminho dos passos, né? Então, é bem complicado. Presta atenção como que ela vai se tornar filha. Vai ser assim, ó. Pronto. Viu? Ela estende veículo. Então, a gente está falando agora que a nossa classe passeio, ela é estendida, tem uma extensão, ela estende de veículos. Isso daí é importante. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é colocar aqui uma palavrinha mágica. E eu já explico essa palavrinha mágica aqui para vocês. Vou colocar aqui, vou deixar sem a palavrinha mágica por enquanto, vamos testar se funciona. Compilou. Isso daqui funciona. Vamos tentar usar agora. Pô, mas está aparecendo aqui somente false. Não era isso que eu tinha de expectativa. Então, será que está errado? Bom, se realmente tivesse errado isso daqui, se eu mandasse imprimir passeio.get placa, isso aqui é um método, teria que funcionar. Eu vou testar tirando o que a gente tinha feito. Então, tirei, compilei de novo. Tá original, padrãozão, da mesma forma que a gente fez. E agora eu estou tentando acessar a propriedade que vai, o método, o comportamento que vai me devolver a característica, o número da placa, né? Opa, lá já deu erro aqui. Opa, peraí, o que deu de erro? Cannot find symbol. Não pôde localizar esse símbolo. Não pôde localizar o símbolo. Se eu voltar aqui, colocar o extended veículo, compilando, opa, legal. Se eu for lá e rodar agora, perdão, né, tem que compilar. Se eu compilar ele não dá mais erro. Se eu rodar agora, ele pegou e trouxe a informação para mim. Olha lá que legal. Ele já trouxe qual que é o valor que está lá na placa. Beleza. Então quer dizer que ele já funciona, ele está puxando todas as características lá do outro. E se eu pegasse e falasse assim, passeio.set placa, e aí eu vou colocar uma placa aqui dentro, eu vou colocar uma placa nova, vamos lá. Só para a gente visualizar, o que eu posso colocar aqui de placa? Posso colocar qualquer coisa, né? Desde que seja diferente de 0.
qualquer coisa, que foi isso que a gente colocou. A nossa regra é que não podia ser branco. A gente não limitou em tamanho, não limitou nada. Dá para ver que nossa validação ela está frágil. Por enquanto, isso daqui. Se for verdade, isso aqui vai para dentro da placa e a gente rodar o nosso programa, vai aparecer qualquer coisa. E funciona. Mas eu não entendi ainda por que que não apareceu, vou colocar só em comentário isso aqui, porque que quando eu rodei somente o construtor, chamando o toString, né? Por que que não apareceu as características do veículo? A gente tem ainda algumas coisas para fazer. Esse cara não está 100% concluído. O primeiro passo realmente é isso daqui. Eu tenho que dizer que a classe que eu estou utilizando, que ela é estendida, que ela é uma extensão de, e eu coloco a próxima classe que eu quero estender, né? Então, no caso, eu falei que ela é uma extensão de veículo, ela é filha de veículo, ela é uma subclasse da superclasse veículo. Isso daí é o que quer dizer o extended aqui para a gente. E tem uma outra coisa que eu preciso fazer. No construtor da subclasse, eu preciso, como primeira, eu preciso escrever uma coisa muito importante. Eu preciso chamar o construtor da superclasse. Como que é mesmo o nome do nosso construtor aqui? É veículo, né? Então, ó, vou chamar o construtor da superclasse, ó lá, veículo. É esse cara aí que eu preciso chamar. Eu preciso chamar veículo, porque ele precisa executar o construtor. Só que se eu compilar esse cara aqui, ele vai dar um erro, porque ele não consegue chamar esse cara aqui. Então, isso daqui, ele não vai conseguir chamar. Olha lá, ele não consegue reconhecer o construtor da superclasse, mesmo quando a gente estendeu ele. Ele vai falar que não reconhece esse símbolo daqui, isso aqui está errado, tem alguma coisa estranha aqui. Mas tem uma palavrinha mágica que identifica o construtor da superclasse. Você está vendo que esse construtor ele só tem abre e fecha parênteses. A gente sabe que isso aqui é um método, logo ele poderia ter passagem de valores aqui, ele poderia ser diferente, né? Mas como esse daqui é um construtor que está seguindo a regra de não ter nenhuma entrada por enquanto, tá lá bonitinho. Mas eu tenho um nome, né, que eu posso substituir. Quando eu estou me referindo a esta classe, é this. Então, this é esta classe. Mas quando eu estou me referindo à minha superclasse, ao meu pai, quem está acima de mim, é a minha superclasse super. Super, e é super abre e fecha parênteses. Esse abre e fecha parênteses é porque tem que ser igual do construtor da outra classe. Se no construtor da outra classe tivesse, por exemplo, um inteiro aqui que fosse passado, eu teria que passar esse inteiro aqui também. Logo, funcionou. Então, compilou. Vou tentar compilar novamente. Essa aqui compilou, executou, não modificou nada. Mas é necessário colocar aquele negocinho lá. Então, vamos ver mais ainda algumas alterações que a gente precisa fazer para a gente conseguir visualizar. O toString, ele foi reescrito. E quando eu reescrevi o toString, eu coloquei aqui só o que eu queria ver. Por isso que ele mostra as características do veículo, né? Ele não consegue mostrar porque não está sendo exibido, não está sendo pedido. Manjei, então tá aqui. Eu teria que chamar, então, o toString, mas o toString que está na minha superclasse. Porque se eu fizesse isso aqui, toString, e mandasse ele concatenar com isso daqui, eu tentar compilar esse cara, ele funciona. Quando eu mando rodar esse cara aqui, ó lá, ele deu um negócio muito louco, ó. Ele deu um tal de Stack Overflow. Stack Overflow nesse local aqui, como uma exceção em tempo de execução, quer dizer que eu fiz tantas chamadas, não tem nada a ver com aquele site que todo mundo gosta de usar para solucionar problema, não. Esse Stack Overflow Error é um erro que aconteceu porque ele estourou a pilha de execução da Java Virtual Machine, da JVM. Ele fez tantas chamadas que ela vai montando, cada coisa que chama, ela vai empilhando uma em cima da outra, que ficou tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que estourou a capacidade dela. E ela não consegue gerenciar.
E olha que foram muitas e muitas e muitas e muitas e muitas. Ó, tô rodando aqui, é muita chamada. Ele tá tendo muita e muita chamada. Esse cara aqui chamou muitas e muitas e muitas e muitas vezes, aí ele não aguentou mais e estourou. O que rolou foi o seguinte: se você olhar lá no passeio, ele está chamando a ele mesmo. Então ele entra aqui e chama ele mesmo. Entra aqui e chama ele mesmo. Entra aqui e chama ele mesmo. Mas eu não quero que chame ele mesmo. Eu quero que chame quem está lá em cima. Pô, peraí, se eu chamei aqui em cima o super, será que se eu colocar aqui, né, super ponto toString, ele chama o método toString que está na super classe, dessa classe que eu coloquei? Vamos ver se compila. Compila. Também o outro tinha compilado. Vou compilar esse aqui e mandar executar. E olha só que legal, na hora que eu fiz isso daí, ele já está fazendo aqui uma coisinha bonitinha, mostrando o veículo e depois mostrando que é um passeio. Vou colocar ali só para título de toque. É muito toque, eu tenho problemas, né? Tem que ficar igual. Agora ficou do jeito que eu queria. Agora ficou bonitinho. Tá aí. A gente tem agora a chamada do toString da superclasse e depois da própria classe. A gente acabou de fazer literalmente herança. A gente pegou e fez exatamente isso daí. Vou fazer uma revisãozinha rápida do que a gente viu, porque é bastante detalhezinho, né? Então a gente fez a construção da nossa classe. A nossa classe, ela foi o resumo das características que eram comuns tanto a veículos do tipo passeio como veículos do tipo carga. A gente extraiu essas informações em comum. Está aqui, bonitinho. Fizemos os nossos métodos de entrada, os setters da vida, colocamos nossas regras de negócio para entrar somente valores que achamos que devem entrar, que são válidos, né? A gente viu aí que tem algumas possibilidades de corrigir, por exemplo, na placa, a gente pode pensar em limitar em tamanho 8, então ele não pode ser maior que 8, não pode ser menor que 8, ele tem que ter tamanho igual a 8. Isso daí faria com que ele entrasse com 3 letras, um traço e depois mais 4 caracteres, que aí agora o negócio eu acho que seguindo, né, é a segunda letra, o segundo número agora pode ser letra, né? Eu não sei se Professor, o primeiro pode ser. Diga, Fernando. O ideal seria usar um regex aí? Sim. Ah, tá. Seria. É o perfeito para usar. Que aí, que se a gente usasse uma expressão regular, a gente conseguiria fazer a avaliação. Obviamente, tem que saber a nova regra das criações de placa, né? Eu, sinceramente, eu já dei uma procurada, eu não achei ainda a informação. Eu já vi muita gente falando que é no número, né? Contando 4 dígitos, se fosse 1000, o primeiro 0 depois do 1, ele pode ser letra. Isso daí eu tenho certeza. Mas eu não sei se as outras posições podem ser letra por enquanto. O senhor teria que Não aceitar sei. uma placa tanto antiga como nova, né? Sim, tem que aceitar tanto antiga quanto nova. Por isso, o uso de regex seria legal. E aí, o que acontece? Se for, você vai ter aqui número, aqui tem que ser caractere, aqui número, e eu não sei se as 3 últimas, onde normalmente é só letra, se hoje ela aceita número. Isso daí também é uma dúvida que eu tenho. Eu não encontrei essa informação, encontrando, eu passo aí o bizu para vocês, fica aí a dica para quem também procurar encontrar, compartilha com a gente aí, que é uma informação legal e que a gente com certeza utilizará em desenvolvimento de sistema, porque normalmente a gente precisa colocar uma placa de alguma coisa, de um bendito veículo em um sistema nosso, isso aí faz parte. Eu estou fazendo um sistema de vendas. Sim, você faz o sistema de vendas online, dependendo da empresa, ela mesma faz a entrega, logo você precisa dizer a placa do veículo que vai entregar, né? Se você estiver fazendo alguma coisa de logística, vai precisar. Se você estiver fazendo de condomínio, precisa, para dizer qual veículo está em qual posição, de empresa, normalmente precisa registrar o veículo, né, do funcionário para saber se ele pode ou não entrar dentro. Então, sempre tem pedido de placa, né? É um negócio bem comum. É tipo o CPF. O CPF é muito comum a gente pedir, faz parte, é uma característica muito comum, mas placa também é. Então vale a pena a gente pesquisar isso daí depois, fica uma dica aí pra gente. Quem achar primeiro, manda para os demais. Aqui, então, a gente ficou
com as nossas características sendo montadas, testamos e vimos que funciona, está ali passando realmente os dados, a gente não testou as entradas. Aqui eu não testei de propósito por causa da questão do tempo, que daqui a pouco já acaba essa aula, né? Então eu não gostaria de fazer esse teste, que senão só teria feito essa classe daqui. Fiz a outra classe e a gente viu que a gente tem algumas coisinhas que são importantes, alguns pontos que a gente deve de prestar atenção. Quando essa classe é filha de outra classe, a gente tem o extended e de quem ela é filha, né? Ou seja, temos que informar a superclasse, a classe pai. É isso que a gente precisa informar. Dentro do construtor, a gente precisa chamar o nosso construtor da superclasse. E ele tem exatamente o mesmo formato do construtor que está lá na outra classe, lá na superclasse nossa. Se esse cara, por exemplo, veículo, o meu veículo aqui, se eu fizesse, por exemplo, ele tem que passar aqui uma string placa. E aí esse cara aqui vai passar a placa. Vou até utilizar, vou comentar esse cara, só para a gente não perder, e utilizaria aqui um set placa, por exemplo, né? Se eu tivesse algo assim, né, ele passando esse valor aí para a gente, eu teria que passar essa informação adiante. Então, se eu fosse copiar esse cara para lá, eu iria ter aqui, vou também fazer o esquema só de comentar para a gente não perder, eu colocaria esse cara aqui. No lugar de veículo, que é o nome do construtor, eu iria chamar super. Iria fazer dessa forma. E aqui eu não preciso passar o tipo, né? Ele vai precisar receber aqui, de alguma forma, eu vou precisar receber uma placa. Se eu quisesse colocar uma placa padrão, escrever aqui alguma coisa, né? Sei lá, colocar um valor padrão aqui, eu poderia colocar assim. Ou ainda, eu poderia fazer com que o passeio tivesse recebendo string placa e eu passaria essa placa para dentro do super, ou seja, do construtor da superclasse. Então, o passeio recebe a placa que vai para o construtor da superclasse, que ele recebe lá dentro. Então, ele faz uma passagem de um para o outro, faria esse caminho. Poderia ser desse jeito. Então, é bom lembrar que o construtor aqui ele tem que ter a característica idêntica do construtor da superclasse. Se aqui ele está recebendo uma string, como foi esse exemplo nosso, a gente tem que colocar uma string aqui, senão vai dar algum problema no meio do caminho. Só para voltar ao que era, né? Vou retornar aqui ao que era, porque a gente é o nosso primeiro exemplo, então vamos deixar ele padrãozinho, né? Eu acho que compilando ele deve ter quebrado ali, porque... Ah, não compilei esse, verdade, então tá de boa. Tá aí, tá atualizado. Belezinha, seria isso, a gente precisa fazer essa passagem. Se a gente quiser acessar um método dos que a gente tem na nossa superclasse, a gente poderia acessar tranquilamente. Por exemplo, no meu construtor aqui, eu poderia fazer um system.out.println e vou fazer aqui eu não posso chamar o atributo placa. Por que eu não posso chamar o atributo placa? Porque o atributo placa, aqui dentro de passeio, ele não existe. Ele foi declarado na minha superclasse. Se eu for lá na superclasse e olhar a minha placa, ela está com visibilidade privada. Eu não consigo acessar dessa forma. A única forma que eu tenho de acesso a pegar o valor que está armazenado dentro desse atributo é através do método get. Então, se eu utilizasse aqui get placa, funcionaria perfeito. Então, isso daqui funcionaria dessa forma. Se eu executar lá o nosso código, ele vai fazer lá a impressão da nossa placa, sem problema nenhum. Mas tem algumas outras coisas que a gente pode fazer. A gente pode trocar a visibilidade da nossa variável. Ela está private, né? Eu vou só trocar dela, né? Então, para que a outra continue privada. E essa aqui eu vou colocar como protected.
protected. Então, a protegida, a visão protegida, ela é enxergada dentro da própria classe e também por seus filhos. Então, todos os filhos da classe veículo conseguem enxergar esse atributo daqui, placa. Logo, eu poderia ter aqui não mais o getPlaca, mas simplesmente a placa. E aí, compilando esse cara, compilou, funcionou, rodando, bonitinho lá a nossa informação, ela sai belezinha. A gente consegue fazer isso daí. Mas lembrando, né, isso aqui é muito importante. Quando eu falo que um atributo ele é protegido, eu estou aumentando a visibilidade que meu atributo tem. Então, a visibilidade desse atributo vai até os seus filhos. Só que a gente tem regra de negócio. Tem que prestar atenção, porque eu poderia fazer alguma coisa desse tipo daqui, ó. Placa igual a branco. Vou compilar. Vou lá no outro para rodar. E você vê que a placa agora ficou em branco, a placa agora ficou em branco. E qual que é a nossa regra de negócio? Vamos voltar lá. Vamos ver. Nossa regra de negócio diz que a placa não pode ser em branco, não pode ser vazia. E ela está vazia. Isso daí é um problema que a gente tem, porque a gente está transmitindo a possibilidade de quebrar a nossa regra de negócio para a subclasse. Isso daí tem que ser pensado. Bem, a gente conversa mais aí para segunda-feira. Gostaria que vocês tentassem fazer o carga, tá bom? A gente não fez o método para calcular ainda, a gente vai trabalhar nele na próxima aula, mas a gente vai fazer depois, pode ficar tranquilo. Mas dá para montar o carga e também não precisa montar o método calcula valor de locação agora. Acho que já é possível, ela só tem um atributo, é rapidinho, é facinho, faz ela aí para testar e aí depois dá um retorno. Eu vou manter, por enquanto, essa informação da placa aqui para a gente continuar a nossa discussão na próxima aula, tá bom? Vou encerrar porque já está quase na nossa hora.